Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma live, mais uma estreia no nosso canal aqui do YouTube. Hoje o assunto escolhido é um assunto interessante que tem sido até recorrente nas minhas redes, o pessoal me perguntando sobre a responsabilidade civil, mas sob a ótica do médico residente. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, da responsabilidade civil do médico, mas sob uma ótica muito específica. A gente vai falar sobre a ótica do médico residente. Aquele médico que se forma, presta lá uma prova, vai fazer a sua especialização e aí entra no sistema da residência médica e vai fazer os seus atendimentos, né? Ele não... ele passa a fazer parte de um sistema de atendimento, que é um sistema que a gente chama de aprendizagem em serviço, né? Então, vamos ver se a gente consegue passar aí por algumas questões importantes a respeito disso. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para manter o nosso compromisso, né? Toda quinta-feira, 19 horas. Vocês já sabem, né, a gente tem esses dois sistemas agora, né? Quando eu puder estar com vocês pessoalmente aqui gravando, interagindo, a gente vai fazer a nossa live quinta-feira, 19 horas. Quando eu não puder, nosso compromisso é mantido. Eu vou gravar o vídeo, vou disponibilizar para vocês exatamente às 7 horas da noite, naquele sistema que o YouTube tem de estreia do canal, certo? Então a gente programa esse vídeo, faz uma estreia e aí vocês podem acompanhar. E como já aconteceu na nossa última oportunidade, se eu não puder de repente, obviamente, nesse vídeo especificamente eu tenho um compromisso, mas às vezes eu consigo entrar no chat, e aí é legal, porque aí o vídeo fica rolando e eu fico interagindo com vocês, tá bom? Fora isso, se você não estiver assistindo esse vídeo durante a estreia, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu likezinho aqui, comentar e dizer o que você acha, o que você não acha. E ao final vou contar para vocês aqui uma outra novidade que a gente vai começar também a trabalhar. É outra coisa que o pessoal me pede bastante, mas esse eu só vou contar no final, tá bom? Mas é uma coisa bacana, uma coisa legal, acho que vocês vão gostar. Muito bem, dando início então à nossa live de hoje, falaremos sobre a responsabilidade civil do médico residente. Responsabilidade civil, que vocês já sabem, tem vários vídeos aqui no canal, ela é a forma com que as pessoas têm de obter uma reparação por um dano causado, né? Então, imaginem que o médico comete aí um ato caracterizável como erro médico, houve ali então um nexo de causalidade entre o ato e o resultado final, que é um resultado danoso, né? Surge o dever de indenizar. As peculiaridades, assim, na verdade não as peculiaridades, mas a base da responsabilidade civil aqui não é diferente da responsabilidade civil do médico comum. Aliás, não é diferente da responsabilidade civil de nenhum de nós, né? Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos na nossa vida civil. Então, a responsabilidade civil, ela, nesse modelo que a gente tem atualmente, né, no modelo atual de responsabilidade civil, a gente trabalha em cima ainda do direito romano. Pois é, por volta de 286 a.C., o Império Romano, com a sua codificação, aliás, quem é um pouquinho mais antigo, assim como eu, estudou com base no Código Civil de 1916. E o Código Civil de 1916, ele era todo estruturado no direito romano. Tanto que muitos termos em latim ainda eram empregados, né? Era uma base, a nossa base jurídica ela vem do direito romano. E naquela época, então, surgiu a Lex Aquilia. A Lex Aquilia que traçou aí os primeiros esboços sobre reparação de dano, né? Colocando o que a gente chama até hoje de culpa aquiliana. Culpa aquiliana é aquela que é estruturada com base nos três requisitos, né? Ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade entre dano e a conduta. E, obviamente, o dano efetivo, certo? E a partir do momento que a gente vai, então, analisar a culpa,
a gente tem que estruturar a culpa a partir da negligência, da imprudência, da imperícia, certo? Vejam que esses são os requisitos que caracterizam, na verdade, um ato ilícito. Quando eu tenho uma ação baseada em culpa ou dolo, certo? Que causa um dano em alguém, e eu estabeleço o nexo de causalidade entre essa ação e o dano, eu tenho o ato ilícito, que no Código de 16 estava previsto no artigo 159. No Código, aliás, o Código é interessante porque o Código de 16, ele tinha o artigo 1545, que tratava especificamente da responsabilidade dos médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas. Olha que interessante. Quando veio o Código de 2002, eu já tinha saído da faculdade há algum tempo, tive que estudar tudo de novo. O Código de 2002 foi um código que modificou muito as estruturas do direito civil no Brasil, principalmente porque quando a gente trata de legislação, é interessante porque o Brasil não tinha o costume de ter de seguir como base a Constituição. A Constituição Federal, ela era assim, norma geral, ampla, mas o que regulava mesmo o dia a dia era o direito civil, porque nós tínhamos uma visão muito privatista, né, muito voltada para o indivíduo, e a Constituição trouxe uma visão muito mais social, muito mais pautada no interesse, na supremacia do interesse público sobre o interesse privado e tal. E aí, o Código Civil de 2002 veio já nessa esteira, nessa ideia de constitucionalização do direito, certo? A partir da Constituição de 88, até porque a nossa história de Constituição não é uma história muito bacana. A partir da Constituição de 88 é que de fato a gente tem uma Constituição chamada Constituição Cidadã, enfim, com uma série de direitos e garantias individuais e fundamentais. Enfim, o fato é que a partir do Código, então, de 2002, foi mantida a questão da culpa. No 186, a formação que a gente fala do ato ilícito, né? E no 927, o dever de indenizar. Com uma peculiaridade aqui no parágrafo único do 927 do Código. Vocês estão anotando, né? Vocês sabem que eu esqueci de falar hoje. A orientação inicial peguem caderno, caneta, um bloquinho, enfim, e vão anotando esses artigos. Depois vocês têm aí uma boa base para estudar. Mas o fato é que o 927, ele trouxe uma inovação no único, dizendo que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A teoria do risco, na verdade, ele retira a análise da culpa e transforma, então, a responsabilidade em objetiva, aquilo que a gente chama de responsabilidade objetiva. A que é baseada na culpa é a subjetiva. A que não é baseada na culpa é a objetiva. Basta que eu estabeleça o nexo de causalidade entre a ação e o dano. E aí, enfim, essa já era uma previsão muito parecida do que já estava no Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 14, mas a discussão principal aqui foi a aplicabilidade ou não da teoria do risco à medicina. Esse que é o nó da história, né? Aplicar-se-ia ou não a teoria do risco à medicina, na medida em que a atividade médica poderia ser encarada como uma atividade passível de risco aos direitos de outrem. E aí a nossa doutrina e a jurisprudência da época acabaram por concluir que não seria aplicável. Aliás, se não me falha a memória, um posicionamento muito firme a respeito desse tema veio do professor Genival Veloso França, que dizia que, na verdade, o risco é o paciente doente e o médico, então, age para retirar o paciente de uma situação de risco, certo? Então, é assim que a gente trabalha a teoria do risco. O problema é que, na atual configuração da medicina, tem muita gente entendendo que algumas atividades deveriam se enquadrar na teoria do risco.
cirurgia plástica, estética, por exemplo, dermatologia estética, todas aquelas que estão de alguma maneira vinculadas a um resultado. Por mais que eu defendo, não vou falar, a gente fala eu, de repente você que está assistindo nem concorda comigo, mas por mais que eu defenda que mesmo nessas situações de medicina estética, enfim, com finalidade estética, né? Medicina estética não é reconhecida como especialidade, enfim, mas mesmo que haja essa defesa, digamos assim, é, o fato é que há uma corrente hoje querendo trazer a aplicação da teoria do risco, ou seja, responder independentemente de culpa. E há uma base para isso. Por quê? Porque quando você tem uma medicina com finalidade estética, você está pegando um paciente, que é um cidadão, né, que está efetivamente são fisicamente, e está deliberadamente realizando uma intervenção cirúrgica nele, sem que ele esteja efetivamente doente, fisicamente falando. A gente sabe que a cirurgia plástica tem questões psicológicas e tal, mas não é disso que não é a isso que eu estou me referindo. O que eu estou querendo dizer é que há situações em que o paciente está fisicamente perfeito, mas ele quer fazer essa intervenção cirúrgica, o médico vai fazer. Então, nesses casos, você está pegando alguém que não necessariamente precisaria se submeter a um procedimento invasivo, cirúrgico e tal. E aí o médico que assume essa responsabilidade, ele estaria assim enquadrado na teoria do risco. Mas é uma teoria, e aí a gente volta porque a gente estava falando aqui com vocês. Então, o fato é que esse introito, digamos assim, é só para a gente trabalhar um pouquinho a questão da responsabilidade civil, para vocês relembrarem as bases. Para quem quiser se aprofundar, vai no vídeo específico, tem aqui o vídeo próprio sobre responsabilidade civil do médico, do hospital, enfim. E aí e a gente está fechando o ciclo agora com a responsabilidade civil do médico residente, certo? Pois bem, indo então aqui, seguindo com a nossa análise, a gente tem, né, todas aquelas categorias normais, né, responsabilidade, aliás, compensação por dano moral, dano material, dano estético, agora já se fala em dano existencial, enfim. O STJ já concluiu que o dano estético pode ser cumulado com o dano moral, súmula 387 do STJ, certo? Então, não há o que se falar mais a respeito disso. E aí, efetivamente, entrando no nosso principal aqui da responsabilidade civil do médico residente, como é que começa essa história, né? Em 1977, agora já vou abrir aqui com vocês o nosso slide. Olha eu aqui em duas câmeras, pronto. Muito bem. Em 1977, o decreto número 80281 regulamenta a residência médica, cria a Comissão Nacional de Residência Médica e dá outras providências. Então aqui, 1977, por um decreto federal, começa a regulamentação da residência médica. Mas aí em 1981, que vem uma lei, a Lei 6932, que dispõe especificamente sobre as atividades do médico residente e dá outras providências. Qual é o principal dessa lei? É o seu artigo 1º, que diz: a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação. Então, é um ensino de pós-graduação destinada a médicos, ou seja, não é para estudantes de medicina, é para médicos, sob a forma de curso de especialização caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob responsabilidade de instituições de saúde, universitária ou não, sob orientação de quem? Profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Olha quantas coisas interessantes que esse artigo já nos dá. Então vamos lá, primeira coisa, a residência então, modalidade de ensino, não é trabalho, é ensino. Aí já começa um problema, né? Porque a gente sabe quantos hospitais enfim, dependem quase que exclusivamente dos médicos residentes, né? E que trabalham efetivamente muitas horas por semana, mas enfim, na lei não é assim que deveria ser. É modalidade de ensino para médicos, certo? Ou seja, não é estudante. Para fazer a residência médica, ele tem que ter inscrição em um conselho regional de medicina.
tá certo? Ele tem que estar inscrito no CRM, ele tem que se formar, pegar sua inscrição no CRM. Sob a forma de especialização, aí vem, caracterizada por treinamento em serviço, certo? Então ele está sendo treinado, capacitado, ele está num processo de aprendizagem com a mão na massa, certo? Só que ele tem que fazer isso de maneira orientada, conduzida, ou seja, sob orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, tá certo? Então, ele não pode fazer isso sozinho, ele não pode ficar em atendimento sozinho, ele está sob a responsabilidade de um profissional médico de elevada qualificação, o chamado preceptor, tá certo? Então, é através do seu preceptor que ele vai ter a sua atividade orientada. Aí nós temos aqui o decreto 91.364 de 1985, que cria a composição da Comissão Nacional de Residência Médica. 9 membros, designados pelo Ministro da Educação, constituída por secretário da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, membro nato da comissão e seu presidente, ou seja, a residência médica, então, é vinculada ao Ministério da Educação, certo? E, além disso, tem que ter um representante da Comissão de Ensino Médico do MEC, do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Escolas Médicas, da Associação Médica Brasileira, da Federação Nacional dos Médicos, da Associação Nacional de Médicos Residentes. Tudo isso daqui se encerra numa estrutura muito interessante como é que eu posso dizer? Uma estrutura de especialidades médicas. Tá? A partir daí, existe uma comissão, então, tripartite, criada a partir dessa estrutura de regulamentação da medicina. Como é que funciona isso? Existe uma comissão nacional tripartite, Conselho Federal de Medicina, Comissão Nacional de Residência Médica e Associação Médica Brasileira, certo? Essa tríade formada, que representa então essa comissão tripartite, é a responsável por decidir quais são as especialidades médicas e quais são as regras que as residências devem seguir para poder ter oferecer aos médicos uma especialização, oferecer sob a forma de residência médica. Então, a partir dessa comissão tripartite, são editadas resoluções em que você tem quantos anos é necessário para a formação, quais os requisitos. Além da residência, existe uma regulamentação, além das especialidades, existe uma regulamentação em termos de áreas de atuação, certo? Que não é necessariamente uma especialização, mas é uma área de atuação, que muitas delas depois viram especialidades, começam como áreas de atuação. E por que é a AMB, a Associação Médica Brasileira? Porque a AMB é a que congrega as sociedades de especialidades. Então tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem o Conselho de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO. Todos eles são os que formam a composição da Associação Médica Brasileira. Então ela representa todas essas sociedades de especialidades. Dentre as profissões regulamentadas, é a melhor, enfim, é a única praticamente, eu não conheço outra, então obviamente ela passa a ser a melhor, é a única, mas enfim, é a única que mantém uma estrutura tão organizada de especialidades médicas, tá certo? Então é importante ter essa visão, porque a partir daí é que a gente compreende como funciona então a especialização da medicina. Seguindo aqui então, a gente tem na regulamentação. Então, a gente já viu aqui, principalmente, o decreto, enfim, 91.364, de 21 de junho de 1985, Comissão Nacional de Residência, tal. Alguns pareceres para vocês compreenderem melhor o que significa, né, essa residência, enfim. Alguns pareceres do próprio CREMESP, consulta número 127.498, o diretor clínico ou técnico que permite que médicos sem experiência na área, e aqui a gente já vai falando de responsabilidade para a gente começar a ter uma ideia, realizem atos de alta complexidade na ausência de preceptores experientes, comete uma ação temerária e deve responder solidariamente.
Tal exigência é claramente colocada quando se exige que o médico residente, embora já legalmente habilitado, atue somente sob supervisão de preceptores experientes. Então, por mais que aqui não seja o conceito de responsabilidade solidária do Código Civil, porque a gente está dentro de um posicionamento ético, é importante ver que nos próprios conselhos de medicina existe essa visão de que o preceptor deve sim responder de maneira solidária, caso ele permita que médicos, né, sem experiência realizem atos aí na sua ausência, enfim. Parecer 40.020/96. Os residentes não devem assumir atribuições de médicos plantonistas. Eles não estão ali para dar plantão. Eles estão ali num aprendizado em serviço, num treinamento em serviço. Devem comunicar a ausência dos médicos no plantão aos responsáveis pela instituição de saúde, chefe do pronto-socorro, coordenador de saúde, secretário de saúde e o próprio conselho regional de medicina, apesar de não estar expresso aqui na consulta, o próprio conselho regional de medicina. E esse parecer um pouquinho mais antigo, 14.321 de 94, a residência médica impõe obrigatoriamente prestação de serviço médico sob orientação de médicos assistentes, independente do horário, ou seja, 24 horas por dia. Portanto, é meu parecer, baseado na Lei 6932, que dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências, que é essencial a presença do professor assistente, cabendo ao corpo de residentes denunciar e exigir das instituições de ensino que tal lei seja cumprida integralmente. Significa o quê? Ah, mas ele ficou só um pouquinho sem o médico preceptor. Não, não pode. 24 horas por dia tem que ter um preceptor, certo? Não pode ficar sem a presença do preceptor. E seguindo aqui, mais uma consulta CREMESF 101.724, então a residência médica constitui modalidade de ensino e pós-graduação, que é o que diz a lei, né? Assim sendo, os médicos residentes não devem assumir atribuições sem supervisão, devendo serem realizadas somente se houver um preceptor responsável diretamente pelo seu treinamento. Por fim, vale enaltecer a preocupação dos consulentes, tal, é uma consulta feita pelos próprios médicos residentes. Aqui tem uma outra consulta, essa já adotada pelo CFM, né? Responsabilidade ética do médico residente por atos médicos realizados. Tá? Essa é interessante, porque traz, inclusive, uma posição do professor Genival Veloso de França. No que tange à responsabilidade ética do preceptor por atos médicos realizados por médicos residentes sob sua supervisão, entendemos que tal responsabilidade é consequente ao caráter peculiar da tarefa da preceptoria, redundando no que o professor Genival Veloso de França, em seu livro Direito Médico, define por responsabilidade derivada ou compartida. Nela, cada membro de uma equipe médica carrega consigo a corresponsabilidade por atos médicos executados no âmbito da instituição prestadora da assistência médica. Aqui é mais ou menos, tem algumas pessoas que falam da responsabilidade civil do grupo. Quando você tem uma ação de um grupo em que você não consegue identificar exatamente quem foi o causador do dano, todos são responsáveis solidariamente. E aí cabe a cada um, na verdade, comprovar que não participou, não concorreu para a ocorrência do dano. É uma visão bem interessante, mas aqui então existe essa ideia de responsabilidade compartida, certo? Concluindo, entendemos que tanto o médico residente quanto o preceptor estão passíveis de responder ética e juridicamente por atos médicos realizados, bastando para tanto que cada instância juridicante defina a responsabilidade a ser atribuída a cada membro da equipe médica pelo ato médico realizado, tá certo? Aqui tem algumas perguntas e respostas sobre o médico residente. Eu vou passar aqui de maneira mais rápida, só para a gente chegar de fato na responsabilidade civil do médico. Responsabilidade civil do médico residente, a gente não tem muita base jurisprudencial, não. Se vocês pesquisarem, vocês não vão encontrar muita coisa. Eu gosto de trabalhar sempre com esse voto, nesse recurso especial 316.283, bem antigo já, do ministro já falecido, né? Ex-ministro Rui Rosado, saudoso ministro Rui Rosado, que sempre se manifestou de maneira muito, muito pontual nas questões de saúde no âmbito da STJ. E ele abarca, e é interessante porque nesse RESP, ele foi voto vencido, ele perdeu, não foi o voto dele que prevaleceu, mas ele analisa a questão do médico residente. E aqui eu trouxe para vocês alguns trechos dessa decisão. Então, dei provimento ao agravo para examinar a questão da responsabilidade dos médicos residentes. No entanto, não encontrei legislação específica sobre a situação em atos médicos que os distinga dos demais profissionais. Pois é, a lei não faz distinção. Na doutrina já foi dito que, para a lei, no que diz respeito ao dever de indenizar nos casos de dano ao paciente, erro médico,
ou responder por crime, interesse público, não há qualquer distinção entre médicos, residente ou não. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui só, peraí. Acho que vocês... Aí, acho que vai dar para ver melhor. Eu tô aqui, tá? Vocês me acompanharem. Residente ou não, clínico geral ou especialista, todos são iguais. Não comungo da assertiva de que, para a lei, todos os médicos são iguais, pois sempre será necessário considerar as condições pessoais do médico e as circunstâncias de sua atuação. No que diz com o médico residente, o ilustre professor Ricardo Lorenzetti observou que ele não está capacitado por si mesmo para efetuar toda a classe de atividades médicas, pois se submete a uma espécie de aprendizagem e seus atos estão sujeitos à supervisão do médico titular do serviço. A partir dessa lição, podemos chegar a duas conclusões. O médico titular não se exime por ter sido o ato praticado pelo residente sob sua orientação. De outra parte, existe a responsabilidade também do médico residente, ainda que de menor grau, se praticou com culpa ato médico a que o título de graduação o habilitava. E aí tem algumas discussões. Aqui o ministro Aldir Passarinho Júnior, né, nesse mesmo processo, coloca: senhor presidente, entendo que a razão está com o eminente ministro relator, porque o residente é médico e a residência não é obrigatória. Ela é tão somente feita para capacitação para uma determinada especialização. Compreendo as razões que tendem a atenuar a responsabilidade do residente em relação ao médico orientador, mas parece-me ainda é melhor que assim não se faça, para que não se estimule exatamente o oposto, que é a omissão das pessoas que, não sujeitas diretamente a uma responsabilidade, poderiam com isso deixar de atuar com eficiência, dedicação e zelo que são impostos, ainda mais uma profissão dessa natureza, que lida com a saúde dos seres humanos. Então, esse foi o voto do ministro Aldir Passarinho. Aqui no TJ de São Paulo, por exemplo, o fato é que lá, nessa decisão que eu falei para vocês, nesse RESP, não houve essa distinção. O STJ entendeu que médico é médico, e mesmo que o fato tenha ocorrido através do médico residente, não há porquê, na responsabilidade civil, fazer qualquer tipo de distinção quanto a esse aspecto. Então aí os médicos foram, digamos assim, condenados de maneira equânime, certo? Médico residente é médico. Eu peguei aqui um outro acórdão para vocês darem uma olhada. Esse aqui, na verdade, é do TJ São Paulo. Responsabilidade civil, erro médico, dano estético material, pagamento de despesas, tal, crianças, é um caso grave, enfim, que acabou resultando numa amputação. Responsabilidade subjetiva dos médicos, aqui é o que nos interessa. Solidariedade entre o médico e o residente que, e aí entra um caráter específico, né? Sem solicitar a orientação do médico responsável pelo plantão, sem solicitar a orientação do médico responsável pelo plantão. Olha que situação, aqui fica muito clara que ele atraiu para si a responsabilidade pelo ato médico. Ou seja, ele tinha um médico ali responsável, ele estava sob a característica de residência. E aí ele agiu com imperícia, imprudência e negligência, aplicando dose excessiva de xilocaína no braço fraturado, engessando em seguida. Aí vem o segundo médico, ortopedista, perdeu a chance de evitar. Olha só que interessante. Aqui ele cita até a perda de uma chance, né? Não sob exatamente o que a gente conhece de perda de uma chance, mas já dizendo que sim, poderia ter evitado o resultado lesivo. As duas atendentes de enfermagem, aqui é interessante, ele vai numa escala de responsabilização, trazendo cada ato de maneira individual. E aí ele exclui a responsabilidade do médico plantonista, que estava no hospital, mas não foi chamado a orientar o residente. Então, aí nesse caso específico, vejam que o médico residente acabou sendo responsabilizado, então, porque ele não chamou aquele que era o responsável pelo plantão para poder dar a orientação correta, certo? Ele acabou atraindo para si a responsabilidade pelo ato praticado, certo? Aqui a gente tem uma outra jurisprudência do TJ São Paulo: erro médico decorrente de imprudência, responsabilidade civil do hospital escola e do médico orientador. E aí ele coloca como, deixa eu abrir para vocês também, aí vocês podem acompanhar comigo. Não configurada a responsabilidade do médico residente, indenizações reduzidas, cláusula de incolumidade que incide no tratamento gratuito em hospital escola,
ou pelo SUS, certo? E aqui tem um voto, né? O voto dessa apelação aqui, desse acórdão, né? Um trecho do desembargador diz o seguinte: a responsabilidade pelas resultantes do tratamento é do mestre orientador e realizador da cirurgia, o professor doutor fulano de tal, que toda a prova testemunhal afirma ser a pessoa que iniciou e finalizou o ato cirúrgico, em que um elemento estranho ao corpo da paciente foi deixado na cavidade abdominal dela. A presença do médico residente e réu no centro cirúrgico certamente era parte do ensinamento, e como a prova testemunhal afirma que todo o ato cirúrgico foi conduzido pelo mestre, evidencia-se a inexistência de responsabilidade do médico residente orientado pelo professor, mesmo que ele tivesse praticado, olha só que interessante, mesmo que ele tivesse praticado atos interventivos em alguma parte do tratamento cirúrgico, inclusive o fechamento do abdômen ao final do tratamento. Então, qual é o caso aqui? Houve o esquecimento, né, de um corpo estranho na cavidade abdominal da paciente. Muito pelo que dá para entender que o próprio residente foi quem fechou o abdômen ao final, porque a gente sabe que o preceptor muitas vezes ele faz o ato cirúrgico, depois já até sai da sala e deixa lá o residente fechando, né? Principalmente se for um R2, um R3, enfim, dependendo da especialidade. Mas o fato é que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo entendeu que não haveria essa responsabilidade, certo? Então, só para a gente chegar nos finalmente e a gente concluindo aqui, vocês viram que não há nenhuma previsão específica na lei a respeito da responsabilidade civil do médico residente. O médico residente é médico. Essa é a premissa. Ele é médico e é responsável por aquilo que ele faz, pelos atos médicos que ele pratica. Agora, não podemos esquecer que a lei também determina que ele está num treinamento, certo? Treinamento em serviço. Então, a partir do momento que ele está sendo treinado em aprendizado, ele está aprendendo em serviço, existe uma responsabilidade muito grande do seu preceptor. E a gente traça duas situações que têm que ser analisadas quando vai verificar a responsabilidade civil do médico residente. Primeira delas, o preceptor estava presente? Sim ou não? Segunda, o médico residente chamou o preceptor para participar do ato do processo decisório? Sim ou não? Se ele chamou, e aí a gente consegue já deslocar essa responsabilidade para o preceptor, dependendo do resultado, né? Ok, se ele não chamou, ele atrai para si a responsabilidade integral pelo ato praticado. Ainda que o preceptor esteja lá, ele deve se socorrer do preceptor e trazer o preceptor para participar quando ele tiver efetivamente uma dúvida. Por quê? Porque ele é médico. Em primeiro lugar, ele é médico, ele tem inscrição no CRM, certo? Sob o ponto de vista ético, fica um pouquinho diferente, porque dentro, obviamente, a gente está analisando dentro do Código de Ética Médica as condutas. E aí não está vinculado necessariamente ao dano, está vinculado à conduta. E aí, dentro do conselho, até por ser uma questão em que o conselho tem um conhecimento técnico até maior do que o judiciário nesse aspecto, existe, por exemplo, ele era o R2, mas ele estava supervisionado pelo R4, e o R4 é que se socorreria, então, do preceptor, tal. O conselho consegue entender melhor essas escalas, digamos assim, de responsabilidade dentro da residência médica, tá? Agora, a responsabilidade civil, é isso que eu passei para vocês aqui. Espero que eu tenha conseguido clarear. E aí eu falei para vocês que no final eu ia deixar uma pequena novidade. Vocês viram que a gente acompanhou. Aliás, vocês viram, hoje tem várias novidades, né? Tô com um microfone aqui, espero que o som tenha ficado muito bom. Tô testando aqui o nosso microfone novo. Esse nosso microfone que agora também faz parte do nosso podcast, para quem não assistiu ainda nenhum podcast. Aliás, acho que a gente nem gravou com esse microfone ainda. Eu acho que não. Deve ter algum podcast que vai ao ar em breve já com esse nosso microfone. Mas o fato é que a gente vai tentando sempre melhorar um pouquinho aqui a qualidade. Enfim, às vezes trava a imagem um pouquinho, mas... Enfim, a gente não deixa de fazer, porque afinal de contas o importante é levar bastante conteúdo para você que está acompanhando. E vocês viram que a gente acompanhou um slide aqui, né? Eu vou disponibilizar agora para vocês o material que a gente usar na live. Se não todo, pelo menos uma parte. Como é que você vai ter acesso a esse material? Você só vai ter acesso a esse material se você se inscrever no canal do Telegram, certo? É lá que eu vou disponibilizar o material. Lá eu vou pôr o link do vídeo e logo abaixo eu vou disponibilizar
o material parcial, enfim, do que foi utilizado na nossa live para você ter, hoje é slide, em outro dia pode ser uma jurisprudência e tal, mas o fato é que aí você tem que ir para o canal do Telegram. Você sabe para o canal do Telegram? Não, né? Então eu vou deixar nos comentários o link para você ir procurar o nosso canal. Se você já usa o Telegram, é mais simples, porque aí você já sabe como até procurar, se bem que é um canal privado, vocês têm que ter o link de acesso. Então não adianta, eu vou deixar o link aqui abaixo nos comentários, tá bom? É o nosso canal Direito Médico Raiz, tá? Ele se você digitar no site da formação, www.formaçãodireitomedico.com.br/canal, tá? Tá lá. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo de qualquer maneira. Você clica nele, vai te mandar então para uma página. Naquela página tem lá, entrar no meu canal. Você clica, entra no canal do Telegram e aí você já vai fazer parte da nossa comunidade lá. É legal porque de vez em quando eu mando lá alguns conteúdos para vocês se lembrarem aí, enfim, e acompanharem as novidades do direito médico, tá bom? Muito obrigado até pela sua companhia até agora. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa seu comentário e, muito importante, se inscreve no canal. Não assiste só o vídeo não, se inscreve no canal. A hora que se inscrever aparece uma campainha, você clica na campainha, porque a partir do momento que você clicar nessa campainha, todo vídeo novo que subir aqui no nosso canal de Direito Médico, você vai ter a informação direta, tá bom? O aviso vai para o seu celular. Muitíssimo obrigado. Seguimos em frente, um grande abraço e até o próximo. Valeu!